Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 João. Eu quero ler o livro de 1 João. O texto, irmãos, é do versículo 7 até o 21. Mas eu vou ler apenas o versículo 19. 1 João fica lá depois das cartas de Paulo. Pode botar bem baixinho aqui em cima para mim no retorno. Bem baixinho, meu filho, por favor. Aqui no retorno pode botar bem baixinho. Isso, está ótimo. 1 João, capítulo 4, versículo é do 7 ao 21. Você pode anotar aí no seu telefone, você pode anotar na sua agenda, para você ler em casa. Mas eu vou ler apenas o versículo 19. O que diz aí o versículo 19? Nós amamos porque Ele nos amou. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou. Diga para alguém que está do seu lado assim, ó, você só é capaz de amar a Deus porque Ele te amou primeiro. Coisa linda, né? Vamos orar. Pai Santo, meu amigo Espírito Santo, mais uma vez dependemos do Senhor nesse lugar. Dependemos do Teu auxílio, da Tua ajuda, da Tua orientação, do Teu mover, do Teu agir. É a Tua casa, são os Teus filhos. Então fale conosco mais uma vez nessa noite. Assim como o Senhor tem falado nesse lugar, que hoje não seja diferente. Queremos ouvir sua voz e ser tocados pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o que tem aqui na minha mão? Você consegue ver daí? Um lápis, não é isso? Vamos supor que esse lápis seja você. Ok? Amém? Esse lápis é você. Vamos lá. Eu vou fazer algumas coisas com você aqui. E a gente vai entendendo o mistério. Primeira coisa que eu quero fazer com você é isso aqui, ó. Quebrei a ponta do lápis. Se esse aqui é você, a partir de agora, você serve para quê? Para nada. Certo? Para que você serve agora, minha filha? Se eu quebrei a sua ponta. Fala. Para nada. E se eu resolver fazer isso aqui com você? E agora? E agora, gente? Esse aqui é você. Agora eu quebrei você no meio. Quem estava nos Life Group já está entendendo o mistério. Quem não estava no Life Group vai entender enquanto eu estou falando. Mas esse som que vai e volta, o varão fica lá atrapalhando meu mistério todo aqui. Então, já que você me atrapalhou, eu vou parar aqui também. Então, se esse é você, primeiro você perdeu a sua principal função. E agora, quebrei você no meio. Está servindo para alguma coisa? Então você agora é inútil, descartável. Não é isso? Pois é, gente. É assim que muitas pessoas se sentem. O texto que nós lemos está falando sobre o amor do Pai. E o tema da mensagem que eu coloquei para essa noite é justamente esse aqui, o amor de um pai. Muitas pessoas, por não terem e não sentirem o amor de um pai, de verdade, no seu lar, se sentiram desse jeito, como esse lápis. Ou algumas pessoas até tiveram um pai, mas foi um pai abusador.
Outros tiveram um pai que foi um agressor. Por mais que ele estivesse ali, ele nunca cumpriu de verdade aquilo que ele deveria cumprir como pai. E o que isso causou em você? Essa inutilidade. Uma revolta em algumas pessoas. E o resultado disso foi você viver a vida da forma que você achava melhor. Algumas meninas, por não ter o amor de pai, elas começaram a buscar em parceiros esse amor de pai. Outras, ainda que até chegaram a casar-se, mas buscou no cônjuge o amor de pai e também não encontrou. E por aí vai. Os meninos a mesma coisa. Por não ter esse amor de pai, criaram uma revolta. Uns viraram traficantes, outros foram se tornando viciados em drogas. E uma série de coisas ruins foram acontecendo. Por quê? Porque por causa da ausência do amor desse pai, você começou a se sentir vazio e descartável. Aí o texto que nós lemos está falando, se você ler todo o texto, os versículos que eu te coloquei aqui, está falando exatamente do amor do maior de todos os pais. Você há de concordar comigo que nós estamos vivendo um período muito difícil. Eu não vivi no século passado, mas esse século, ao meu ver, está muito difícil de se viver, irmãos. Muito difícil você viver em sociedade, muito difícil você se relacionar com pessoas, está difícil você dizer que é cristão. Nós temos visto uma avalanche de ataques, né, em cima das famílias, e o foco principal da destruição ou da desconstrução está sendo em cima do pai. Você já parou para pensar nisso? As novelas, os filmes, as passeatas, as propagandas, estão todas elas querendo descaracterizar a figura do pai. O filme da Barbie, que é o mais recente lançamento, que alguns daqui foram ver, felizes da vida, presenciaram a Barbie desmoralizando o homem, colocando o homem como seu capacho, e ela como uma pessoa a ser seguida como modelo. Nós vimos pessoas, atrizes, né, como Xuxa e outras mais, em rede nacional de televisão, dizerem que queriam engravidar, mas não queriam ter maridos, queriam ser mães solteiras, para poder criar seus filhos como bem quisessem. E assim elas fizeram, e elas foram criando um modelo a ser seguido de mulheres que começaram a vir dizendo: eu também quero ser mãe, mas eu não quero um homem do meu lado. Eu também quero ser mãe, mas eu não quero marido mandando em mim. E aí ela foi criando um modelo a ser seguido. E nós temos visto um ataque constante da sociedade, do sistema que rege esse mundo. Não é atacando a família cristã, irmãos, tira isso da sua cabeça. Eles estão atacando famílias tradicionais. Mas entenda uma coisa que eu vou dizer para você: o ataque deles não é contra, esse ataque não está vindo por conta de pessoas. Esse ataque está vindo por causa de Satanás, que está usando pessoas para poder atacar a igreja e para poder atacar todas as famílias. Mas por que isso? Porque o nosso adversário sabe a significância e a importância de um pai dentro de uma família. Ele sabe que se ele destruir um lar, ele sabe que se ele descaracterizar a imagem do homem, o que vai acontecer dentro de uma casa. E ele tem vindo, irmãos, nós temos visto esse investimento, o diabo tem vindo há tempos investindo contra a família. Ele começou a colocar na cabeça das mulheres que elas precisavam ser independentes. Ele começou a colocar na cabeça dos homens que eles não precisavam ser os supridores da sua casa. E aí os homens começaram a ficar em casa e começaram a mandar as mulheres trabalharem. E eles começaram a ser a doméstica e as mulheres começaram a ser as provedoras do lar.
essa troca de valores, essa inversão de valores, já tem vindo acontecendo há muito tempo. Só que agora, no século que nós estamos, o ataque está sendo totalmente direto agora para desmoralizar de vez a figura do homem. Entenda você, não é um ataque feminista contra os masculinos, não é isso. É um ataque contra um princípio familiar, que se o diabo sabe que se ele tiver êxito, os lares, as famílias, os homens serão destruídos. De todos vocês que estão aqui, do Life Group que eu participei, nessa quarta-feira, todas as pessoas, eu disse, todas as pessoas que estavam naquele Life Group, carregavam mágoas dos seus pais, principalmente do seu pai. Todas elas tinham feridas no coração, todas elas manifestaram o sentimento de revolta por causa dos comportamentos do seu pai. E o que isso acarretou na vida dessas pessoas? Todas elas foram falando o caminho que elas foram pegando de revolta, de rebeldia. Só que essa revolta e essa rebeldia, você pensa, ou melhor, o diabo bota na cabeça da pessoa que ela está atacando o pai, que ela está atacando a mãe. Não, você não está entendendo que ele está destruindo é você. Porque o seu pai e sua mãe, eles eram ignorantes, eles eram cegos. Pastor, mas iam na igreja, mas eram cegos de entendimento. Por isso, eles também se deixaram ser usados para poder ferir você. Agora escuta aqui uma história que aconteceu na Armênia, no dia 7 de setembro de 1988. Um pai sempre olhava nos olhos de seu filho e dizia: papai sempre estará com você. Haja o que houver, filho, eu sempre estarei com você. Mas teve um dia, esse pai levou o seu filho para a escola. E depois de ter deixado o filho na escola, ele foi em direção à sua casa. Mas antes que ele chegasse em casa, aconteceu um grande terremoto. Um terremoto tão forte, que naquele dia morreu cerca de 30 mil pessoas na Armênia. Sacudiu aquele país esse terremoto. Cerca de 30 mil, isso é um fato real, tá, gente? Isso aconteceu mesmo. Cerca de 30 mil pessoas morreram. E aí, quando o pai passou por aquele terremoto, como ele já estava perto de casa, ele decidiu chegar em casa primeiro, para ver como estava a sua esposa. Então ele encontrou sua esposa bem. Como ele viu que a esposa estava bem, qual foi o ato dele agora? Vou voltar para a escola onde eu deixei o meu filho. E vou ver como é que está o meu filho. Só que quando ele chega na escola, a escola estava toda destruída. Só os entulhos no chão. Já tinha alguns bombeiros e policiais ali, alguns pais, pranteando, chorando, porque os filhos estavam embaixo daquele escombro. Ele encosta o seu carro, vai em direção àqueles entulhos, àqueles policiais, e começa a perguntar para os policiais se havia algum sobrevivente, como é que estava. E os policiais e os bombeiros ali não sabiam da informação, porque afinal de contas era muito recente o que tinha acontecido. Então aquele pai, ele toma uma decisão. Qual a decisão? Ele começa a mapear a estrutura da escola, e ele vai em direção aonde é a entrada da escola, e ele começa a andar sobre os escombros. E aí os policiais começam a repreender ele: não faça isso. A ele: eu vou fazer isso, porque o meu filho está aqui embaixo, e ele é o meu filho, e eu vou achar o meu filho. E aí os pais, chorando, falavam: não faça isso, não adianta fazer isso. Ele: não, eu vou fazer, é o meu filho, e ninguém vai me impedir de fazer isso. E ele vai andando até chegar mais ou menos o que ele calculava, onde era a sala do filho dele. Quando ele chega na direção da sala, ele começa a chamar pelo filho: Adão, Adão, e ele começa a tirar os entulhos. Ele começa a remover os destroços, os entulhos que estão ali, aquelas pedras grandes, ele vai removendo e vai chamando: Adão, Adão, e ele vai puxando, vai tirando entulho, vai mexendo.
Alguns policiais ainda tentam tirar ele, falando, olha, você pode colocar em risco outras crianças. Eu não tenho o que fazer, o meu filho está aqui. E eu prometi para o meu filho que eu sempre estaria com ele. E eu não cumpri o que eu tinha falado para ele. Eu vou achar o meu filho. E ele começa a tirar os entulhos, vai passando as horas. 24 horas aquele pai ali, tirando entulho com as mãos, cavando, puxando pedras. Passa 30 horas e ele está ali chamando, Adão, Adão. E ele continua. Quando passa cerca de 36 horas, ele já tinha removido muitas pedras, já tinha cavado muita coisa com as suas mãos. Ele fala, Adão. Quando ele fala Adão, ele escuta, papai. Uau! Papai! Aí ele, Adão, Adão. E ele tira os entulhos, ele consegue fazer um buraco e fala, Adão, tá tudo bem? Ele fala, papai, tá tudo bem. Aqui está eu e tem mais 13 amiguinhos meus aqui. Quando o terremoto aconteceu, as pilastras protegeram a gente, os entulhos não caíram em cima da gente, nós estamos embaixo das pilastras. Aí o pai, eu vou tirar você daí. Aí ele, eu sei, papai. Eu falei para os meus amigos, se o meu papai estiver vivo, ele vai me pegar aqui, ele vai me achar aqui. Aí ele, Adão, então vem, Adão. Ele, não, papai. Primeiro vai meus amigos, porque de mim eu sei que o Senhor vai cuidar. E aí ele vai subindo todos os amiguinhos, e ele é o último e sai. Aí vem os repórteres para entrevistar o pai. Pai, como que você sabia que seu filho estava ali? Como que você sabia que ele estava vivo? Ele diz, eu não sabia que ele estava vivo. Mas o que eu sabia é que eu precisava cumprir algo que eu falei para ele. Eu sempre disse para o meu filho, olhando nos olhos dele, eu sempre estarei com você, meu filho. Nunca se esqueça, eu sempre estarei com você, haja o que houver. E aí, a repórter sai dele e vai para o filho e fala, Adão, e aí, Adão, o que você tem para dizer? Ele, o que eu tenho para dizer, sorrindo, é que eu sabia que meu pai ia vir. Porque meu pai sempre cumpre a promessa dele. E eu falei para todos os meus amiguinhos, fique tranquilo, que se meu pai estiver vivo, ele vai tirar a gente daqui. Com isso, irmãos, você podia dar um aplauso para o Senhor, né? Isso é um pai de verdade. A sociedade, ela está tentando desvalorizar, irmãos, a figura do pai. A sociedade quer mostrar que a figura do pai não tem importância na família, não tem relevância. Mas o que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre pais? Olha o que diz em Efésios 6, versículo 1 ao 3. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Olha o que o Senhor está dizendo. Honre teu pai e tua mãe, para que você viva bem e você tenha vida longa na terra. Sabe de uma coisa? Existem muitas pessoas que não conseguem romper nas suas vidas, porque devido ao que os seus pais fizeram com você, você criou um sentimento de revolta e de rebeldia muito grande. E agora essa revolta e essa rebeldia é que está dando o curso de sua vida. Só que você está achando, a pessoa pensa que ela vai chegar em algum lugar. Não vai, irmãos. Porque uma vez que nós pegamos um caminho de desonra e de rebeldia contra a paternidade, a Bíblia Sagrada está dizendo que é o contrário de que tudo vai bem? Tudo vai dar errado. Então, se eu decido honrar o meu pai e minha mãe, o texto está dizendo, você vai ser bem sucedido, você vai bem na sua vida.
E a gente está vendo uma sociedade desconstruindo e destruindo toda essa imagem para nós. Mas o que a gente precisa aprender sobre essa figura paterna? Presta atenção nisso. E se você que é pai está aqui nessa noite, segura, pastora. Obrigado. E se você que é pai que está aqui nessa noite, eu quero que você saia dessa noite desse lugar, entendendo a sua importância para a sua família. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender é que o pai e o seu valor na sociedade. Numa sociedade, irmãos, dentro de uma casa que tem a ausência de um pai, ela é uma casa desorganizada. Uma casa que o pai não assume a sua responsabilidade. Uma casa que a figura paterna não existe. Ela é uma casa frágil. Ela é uma casa vulnerável. A segunda coisa que a figura paterna tem, o pai e a sua importância na família, porque o pai, ele é aquele que dá direções sexuais para os filhos. Isso da psicologia, quando você estuda, você vai aprendendo sobre a figura paterna. O pai, a figura dele, é responsável para definir a sexualidade dos filhos. Agora você começa a entender por que eles querem tanto destruir a figura do pai. Por que eles querem colocar os pais afeminados? Porque quanto mais afeminado for os pais, mais a família vai sendo desorganizada e desestruturada. E aí o filho fica com a mente confusa, porque ele não consegue definir quem é o pai e quem é a mãe. E a mente do garoto vai crescendo confusa. A terceira coisa, o pai e o respeito e a honra que lhe é devida. Nós precisamos compreender isso, irmãos, que Deus estabeleceu sobre nós, sobre todo ser humano. A primeira autoridade que Deus colocou sobre nós foram nossos pais. Concordando você ou não, eles são as primeiras autoridades legais que Deus colocou sobre nós. Então, esses pais são dignos de honra. A quarta coisa, você que é pai, o pai precisa tomar cuidado com suas palavras. E é tão engraçado isso, que enquanto eu estava escrevendo isso em casa, o Pedro me irritou. E eu, irritado, eu fui lá e falei um negócio, eu já falei, está repreendido, cara. Eu estou escrevendo a mensagem e já vem aquela vontade de soltar uma palavra abençoada. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos iguais. Eu passo pelas mesmas lutas que você passa. Mas existe uma coisa que eu e você, de repente, tenhamos de diferente. Eu decidi lutar para vencer. Amém ou não? Eu decidi lutar para vencer. E eu decidi que a minha geração vai ser melhor do que a minha próxima geração. Então eu não posso liberar sobre o meu filho aquilo que foi liberado sobre mim. Eu não posso ser um canal de palavras maldizentes para o meu filho, só porque alguém amaldiçoou a minha vida. Eu preciso agora entender que o meu filho não tem culpa das palavras que foram lançadas sobre mim. E eu preciso agora pegar essas palavras e transformá-las em bênção, para que o meu filho possa ser melhor e avançar muito mais do que eu avancei. Então, pais, cuide das suas palavras. Na formação da personalidade e no caráter dos filhos, as ações e as palavras do pai têm a maior importância e relevância. É fundamental, segundo a psicologia. As palavras do pai é que geram o caráter do filho. Agora você entende porque o teu pai, o diabo usava tanta boca dele de palavras negativas? Agora você entende porque o seu pai amaldiçoou tanto sua vida? Quantas pessoas que
Os pais só liberaram palavra de fracasso e de derrota. O que seu pai estava fazendo? Ou melhor, o que o diabo estava fazendo através de seu pai? Ele estava formando em você um caráter deformado. Ele estava informando em você uma personalidade fracassada. Experimenta, pai, encorajar o seu filho. Experimenta olhar nos olhos do seu filho e liberar palavras de que ele pode, você vai romper, você vai crescer, você vai ser um homem de sucesso, você vai ser um homem de excelência. Experimenta fazer isso com ele. Você vai ver o efeito que vai ter. Eu vejo pela minha filha, a Júlia hoje, brincando, dessa brincadeira que as crianças fazem de água na garrafa. Não tem essa brincadeirinha? Eles botam água na garrafa, depois ficam jogando para a garrafa cair em pé? Quem conhece essa brincadeira, gente? Ah, todo mundo conhece. Que vocês estão olhando assim, ó. Eu estou achando que ninguém conhece. Só as crianças ali que brincam. Aí tá a Júlia Heloísa. Vem, papai, brincar com a gente. Tá eu brincando. Aí a Heloísa, pá, consegui, papai. Eu, ei, pá, bate aqui. Aí vai eu, pô, consegui, bate aqui. Aí tá a Júlia. Papai, só eu que não consigo. Todas as crianças conseguem, menos eu. Só estava eu e a Heloísa brincando com ela. Todas as crianças conseguem, só eu que não consigo. Aí eu, para de palhaçada, Júlia. Que negócio é esse? Você consegue sim. Vamos lá, vai mais uma vez. Pum, aí cai assim de ladinho. Quase. Vai de novo, vai outro. Resumindo, ela não conseguiu. Mas cada vez que ela batia na trave, eu vibrava com ela, ela ficava pulando, ela ficava vibrando. Por quê? Porque numa simplicidade eu estava liberando sobre ela encorajamento. Ontem, a Fabiana fez um penteado na Heloísa. Botou várias trancinhas. Vem a Heloísa, 6 trancinhas no cabelo. Primeiro desceu a Júlia, com uma trancinha só aqui de lado. Aí eu, filha, você está tão linda. Aí sentou lá, eu falei, vamos sentar para tomar café na mesa. Daqui a pouco vem a Luísa, 6 tranças. 6 tranças. Olha as minhas tranças, Júlia. A Júlia. Eu quero essas tranças também. Vai a Júlia. Aí eu, Júlia, olha papai, minha filha, você está linda, você está maravilhosa. Não fica querendo ser igual a sua irmã. Sua irmã está linda, mas você está linda, você também, filha, você está maravilhosa, filha. Aí ela, Mas foi lá na mãe. Aí a mãe, não sei o que a mãe falou lá para ela. Aí ela voltou. Aí você está linda, filha, vamos tomar café. Senta na mesa com o papai para tomar café. Pronto, passou. Você está entendendo o poder que as palavras de um pai têm? Se eu não estou ali, se de repente eu sou aquele pai enturrão, aquele pai que só briga, ia brigar com a garota, ia xingar a garota, eu não ia entender que eu estou ali forjando o caráter e a personalidade dela. Eu estou falando para a Júlia em outras palavras, minha filha, tenha personalidade, não queira ser igual às outras pessoas. Se aquela pessoa está assim, amém, você é de outra forma. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Então, o pai, ele tem essa responsabilidade, essa importância. A quinta coisa, o pai e a sua liderança espiritual dentro da sua casa. Pais, Deus confia em nós a liderança da nossa casa. A liderança espiritual da nossa casa não é das mulheres, é dos pais. Somos nós que direcionamos todas as coisas. Somos nós que sentamos na mesa e puxamos a oração. Somos nós que botamos as crianças para dormir e vamos orar com elas. Vamos falar da Bíblia para elas, para que elas possam entender: o meu pai é um homem de Deus. O meu pai é um homem de fé. Lá em casa, quando a gente está doente, irmãos, sabe o que a gente faz? Todo mundo toma remédio, mas todo mundo ora por todo mundo. Juju, vamos orar pelo Lulu. O Lulu está ficando dodói. Bota a mão, Juju. Juju começa. Papai do céu, cura Lulu. Amém. Aí quando a Júlia está doente, Lulu, vamos orar pela Júlia. Aí Lulu,
Papai do céu, eu não sei orar, papai. Vai, ora junto com o papai. Papai do céu, ela vai e ora. Quando eu estou doente, todo mundo vem orar por mim. O que é que nós estamos ensinando? A eles exercerem a fé, desde pequeno, a entender, Jesus pode curar. Jesus pode fazer um grande milagre. Quando meu filho quer algum brinquedo, e eu não tenho como dar, o que é que nós falamos para ele? Vamos orar, que Jesus vai dar condição, vai dar dinheiro para a gente comprar. E a gente ora, o que é que Jesus faz? Dá dinheiro, a gente vai lá e compra o presente. Você está entendendo? A figura de um pai dentro de casa. Aí eu pergunto para todos vocês agora, poxa pastor, eu não tive esse pai. E muito provavelmente eu sou esse lápis aí que o Senhor falou. Que muitas das vezes eu me sinto incapaz, porque o meu pai não transmitiu segurança para mim, o meu pai não estimulou a minha fé, o meu pai não forjou o meu caráter para eu ser uma pessoa de personalidade. Não, o meu pai fez isso aí. Agora eu estou assim, quebrado, desacreditado, não me sinto capaz de vencer, não me sinto capaz de conquistar, sou inseguro. Porque até isso causa, a ausência paterna causa insegurança nos filhos. Eles se tornam filhos inseguros. Eles se tornam filhos com medo dos desafios da vida. Porque a ausência do pai fez isso. Então de repente você é esse lápis aqui. Mas o texto que nós lemos está falando do maior de todos os pais. E olha o que o texto que nós lemos está dizendo. Que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Não importa se você é esse lápis aqui quebrado, que se sente incapaz de produzir, de conquistar. Você já até rodou muito, irmão. Você já tentou muito, mas nada vai para frente. Você está sempre parando no mesmo lugar. De repente você é essa pessoa aqui. Mas se você tiver um encontro real com Jesus, com o verdadeiro Pai, o que é que você acha que Ele pode fazer com você? Eu explico. Vem cá, Jesus. Eu apresento para você Jesus. Jesus chegando na vida da gente. A gente chega assim, né? Quebrado, desacreditado, triste, infeliz. Aí vem Jesus. O que Jesus vai fazendo com a gente? Está quase bom. O que Jesus faz com a gente? Ele faz tudo novo, gente. Aplauda mesmo. O que é que está escrito aqui? Você não estava inútil? Você não estava inútil? Porque um pai te machucou? Porque um pai te decepcionou? Agora você se encontrou com um verdadeiro pai.
Ele fez tudo novo. Então agora você pode dizer que você tem um Pai. Aplauda de verdade, irmão. Aleluia. Você só será capaz de ser preenchido por esse amor se você se encontrar com esse Pai. E esse Pai está aqui nessa noite, gente. Um Pai que ama de verdade. Um Pai que está disposto a curar todas as nossas feridas. Um Pai que está disposto a limpar o nosso coração de toda mágoa, de todo rancor, de toda raiva, de toda ira. Porque Ele quer nos preencher com o seu amor. Ele quer nos preencher com a sua vida, com a sua presença. Antes da gente terminar, eu quero contar mais uma coisa bem interessante para você. Houve um acontecimento na França. Isso também é real, tá? Entre um pai e seu filho, chamado Paco. O filho se revoltou com o pai, depois desse acontecimento. E resolveu sair da casa e morar na Espanha. Uma briga que houve. Ele se revoltou. E resolveu sair. Foi morar em outro país. Passa-se um tempo. O pai ficou arrependido do ocorrido. E o pai resolveu ir atrás do seu filho. A única informação que ele tinha era que seu filho estava morando em Madrid. Então esse pai foi até o jornal mais famoso de Madrid. Pagou para emitir uma nota no jornal, colocar uma nota. E a nota dizia: querido Paco, venha até o jornal de Madrid ao meio-dia, pois quero me encontrar com você. Já está tudo resolvido, já está tudo perdoado. Seu pai que te ama. No outro dia, quando o pai chegou ao lugar marcado, uma grande surpresa. Qual era a surpresa? Havia pelo menos 800 Pacos esperando pelo abraço do pai. Quando aquele pai chega lá, ele percebeu quantos jovens estavam com seu coração ferido. Quantos jovens que tinham com seu coração precisando ser restaurado de amor e de perdão. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero dizer que o maior de todos os pais está aqui. E só Ele pode te cobrir de amor. Só Ele pode cobrir você de perdão. Só Ele pode mudar a história de sua vida. Seus amigos não vão mudar a história de sua vida. Seus amigos não vão trazer a paz e a alegria que você precisa para viver. O sentido certo da vida. Mas o maior de todos os pais pode.